Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e compartilhar para mais pessoas, tá bom? Hoje eu vou contar para vocês 5 dicas que vão te ajudar no emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, assista esse vídeo até o final. O processo de emagrecimento é um processo que requer muita disciplina, muito empenho e principalmente apoio de um profissional nutricionista. Por que o nutricionista? Porque o nutricionista é o único profissional responsável e capaz, de acordo com a legislação, de prescrever dietas para o paciente, para a pessoa. Então, o nutricionista é o profissional responsável por montar dietas específicas para o paciente em emagrecimento ou em qualquer outro problema. Sem mais delongas, vamos embora aprender essas 5 dicas para ajudar no emagrecimento. A primeira é água. Todo mundo aqui já ouviu falar que água é bom, não é? Com certeza. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo, a ingestão de no mínimo 2 litros de água por dia. Sendo que esse consumo de água depende muito de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Tem pessoas com porte físico maior, que pesam mais, tem outros menor, que pesam menos, e cada uma precisa de uma quantidade diferente de água por dia. A água ela é muito importante para realizar todos os processos vitais do nosso corpo. Então, por exemplo, saúde do cabelo, saúde da pele, que mais? Disposição, detox natural do corpo, a água tem uma ação. Saúde cerebral, sistema nervoso central, a água ela tem uma atuação. Absorção de algumas vitaminas hidrossolúveis, a água tem ação. Então, percebam que a água ela tem uma importância muito grande no nosso corpo e no processo de emagrecimento ela tem uma importância maior ainda, certo? Porque quando tem água na quantidade adequada no corpo, você fica com o corpo hidratado e principalmente seus órgãos funcionam corretamente para realizar metabolismo, para realizar detox, para realizar várias funções no corpo, como produção de hormônios, por exemplo. Tudo isso vai influenciar no emagrecimento duradouro. Segunda dica, incluam chás na rotina de vocês. Eu sempre digo que se as pessoas consumissem mais chás ao longo do dia, ao longo da vida, elas teriam muito menos problema, teriam muito mais disposição, os órgãos funcionariam corretamente. Então, incluam chás na rotina de vocês. Mel, qual chá utilizar? Eu poderia aqui dar uma lista enorme de vários tipos de chás que vocês podem utilizar. Porém, o chá também é individualizado. Por quê? Mesmo sendo natural, assim como a gente visa a alimentação natural da terra, ela tem compostos bioativos, ela tem nutrientes que podem interagir de forma positiva, mas também podem interagir de forma negativa, certo? Então, quando a gente pega um público aí feminino, por exemplo, que quer engravidar, já tem aí uma lista de restrições de chás. Porém, no público que quer emagrecer, esse é o objetivo principal, a gente também tem uma lista de chás. Eu, particularmente com os meus pacientes, eu tento incrementar o máximo possível vários tipos diferentes de chás em doses adequadas, quantidade certinha, porque tem uma quantidade específica para você absorver aqueles nutrientes específicos que vão auxiliar no emagrecimento. Não é apenas tomar um chá, comprar um chá de saquinho no supermercado e fazer e tomar. Não. O ideal é a erva natural. Segundo, tem que ter a forma correta de fazer. É por infusão, é por decocção, o que mais? É aquele comum, né, que você abafa. Tudo isso vai depender da estratégia que o nutricionista vai montar para você e depender também dos sintomas que você tem associado. Porque quando uma pessoa vem com o processo de emagrecimento, procura um nutricionista querendo emagrecer, ela vem com sintomas associados. Então pode ser uma pessoa com compulsão por doces, compulsão alimentar, uma pessoa que está com dificuldade de dormir, está com insônia, está com baixo libido, o que mais? Uma pessoa extremamente ansiosa, indisposta, com anemia, que ela fica cansada com facilidade. Tudo isso são alguns dos sintomas que vêm associados com um paciente em processo de emagrecimento, um paciente obeso, com sobrepeso. Segunda dica, incluam chás na rotina de vocês. Eu sempre digo que se as pessoas consumissem mais chás ao longo do dia, ao longo da vida, elas teriam muito menos problema, teriam muito mais disposição, os órgãos funcionariam corretamente. Então, incluam chás na rotina de vocês. Mel, qual chá utilizar?
Eu poderia aqui dar uma lista enorme de vários tipos de chás que vocês podem utilizar, porém, o chá também é individualizado. Por quê? Mesmo sendo natural, assim como a gente visa a alimentação natural da terra, ela tem compostos bioativos, ela tem nutrientes que podem interagir de forma positiva, mas também podem interagir de forma negativa, certo? Então, quando a gente pega um público aí feminino, por exemplo, que quer engravidar, já tem aí uma lista de restrições de chás. Porém, no público que quer emagrecer, esse é o objetivo principal, a gente também tem uma lista de chás. Eu, particularmente com os meus pacientes, eu tento incrementar ao máximo possível vários tipos diferentes de chás em doses adequadas, quantidade certinha, porque tem uma quantidade específica para você absorver aqueles nutrientes específicos que vão auxiliar no emagrecimento. Não é apenas tomar um chá, comprar um chá de saquinho no supermercado e fazer e tomar. Não. O ideal é a erva natural. Segundo, tem que ter a forma correta de fazer. É por infusão, é por decocção, o que mais? É aquele comum, né, que você abafa. Tudo isso vai depender da estratégia que o nutricionista vai montar para você e depender também dos sintomas que você tem associado. Porque quando uma pessoa vem com o processo de emagrecimento, procura um nutricionista querendo emagrecer, ela vem com sintomas associados. Então pode ser uma pessoa com compulsão por doces, compulsão alimentar, uma pessoa que está com dificuldade de dormir, está com insônia, está com baixo libido, o que mais? Uma pessoa extremamente ansiosa, indisposta, com anemia, que ela fica cansada com facilidade. Tudo isso são alguns dos sintomas que vêm associados com um paciente em processo de emagrecimento, um paciente obeso, com sobrepeso. Terceira dica, incluam mais frutas na rotina de vocês, no dia a dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 5 frutas ao dia. O importante é variar o tipo de fruta. Não é para ser 3 bananas ou 3 maçãs no dia. O ideal é que sejam frutas diferentes. E por quê? Porque na fruta a gente encontra uma grande quantidade de vitaminas e minerais. Vitaminas essas que vão auxiliar no funcionamento dos órgãos, no detox do corpo, na saúde da pele, do cabelo, da mente, reduzindo compulsão alimentar, compulsão por doces. E nas frutas é justamente onde está a maior quantidade dessas vitaminas e minerais. Além de que nas frutas contém outras substâncias, fora vitaminas e minerais, que vão auxiliar no emagrecimento. Então, cada frutinha tem um nutriente específico, diferente da outra e em quantidades diferentes. Quando você pega num dia frutas diferentes, você acaba ingerindo nutrientes diferentes, né? Uma vitamina C, por exemplo, uma vitamina, o que mais? Vitamina do complexo B, um zinco, por exemplo, zinco, magnésio, potássio, tem grande quantidade nas frutas. Então, variem as frutas de vocês. Não estou dizendo que é para ser uma fruta cara, mas, por exemplo, banana, melancia, melão, mamão, abacate também é incluso. O que mais? Coco também é uma fruta, né? Também é incluso. Enfim, tem uma gama aí de opções baratas que vocês encontram na feira tradicional da cidade de vocês, compram e consomem. Resumo: incluam de 3 a 5 frutas no dia de vocês, de preferência frutas diferentes. Quarta dica, eu acho que essa quarta dica deveria ser a primeira. A quarta dica é organização. Você nunca vai conseguir ter uma alimentação saudável e conseguir emagrecer se você não tiver organização. Então, organização é fundamental. Pega um papelzinho aí, separa um caderninho ou um papel mesmo, folha de papel, deixa visível no lugar onde você mais frequenta, seja na cozinha ou na sala ou no quarto, e toda noite você vai anotar o que você deve fazer no dia seguinte, o que você pretende fazer no dia seguinte. Se é lavar roupa, anota. Se exercitar de tal hora, anota. Hora de comer. É importante ter rotina, o corpo ele precisa de rotina. Para vocês terem noção, o nosso cérebro tem um localzinho chamado hipófise. E a hipófise, ela produz melatonina. A melatonina é responsável por nos dar aquela sensação de sono. E essa melatonina, ela é produzida pela hipófise quando tem uma captação
baixa de luz pela nossa retina, pelos nossos olhos. Então, vamos imaginar o seguinte, o nosso corpo ele é muito inteligente e nós precisamos de rotina para que os nossos órgãos funcionem corretamente, até porque tem horários específicos para cada atuação dos nossos órgãos do nosso corpo. Então, a rotina é muito importante. Imagine o seguinte, quando você está dormindo no lugar escuro, você está dormindo lá, ok, alguém liga a luz do seu quarto. Se essa pessoa passar um tempinho com essa luz acesa, se essa luz ficar acesa por um tempo e você visualizando naquele ambiente claro, muito provavelmente você vai perder o sono. Por quê? Porque a melatonina ela é produzida quando tem uma baixa captação de luz pelos olhos. Quando você fica no ambiente mais escurinho, você tende a ter mais sono, mais produção de melatonina. Quando você fica no ambiente mais claro, você tem uma redução de melatonina. Aí tem gente que reclama, eu tenho insônia, não consigo dormir. Aí quando você vai ver, a pessoa tá a noite todinha feito um morcego, sendo que um morcego no claro, né? Porque morcego gosta de escuro. Então a pessoa tá lá com a luz tudo acesa, tá mexendo no celular, tá assistindo TV com a luz alta, o brilho alto da TV, de noite, tarde da noite, e ainda quer sentir sono. A melatonina, ela é produzida quando tem baixa captação de luz pela retina, quando os seus olhos estão captando pouca luz. No quesito do emagrecimento, ainda trazendo essa questão da organização, é importante você montar um calendário, né? Organizar direitinho, fazer uma organização semanal, mensal, diária, como você queira. Colocar as suas tarefas, porque essa disciplina que você vai desenvolvendo, vai influenciar diretamente no seu processo de emagrecimento. Já pensou você não se organizar, não ter noção do que vai fazer no dia seguinte, acordar e ficar feito uma barata tonta para lá e para cá, sem saber exatamente o que vai fazer? Chega a hora do café da manhã, não tem nada pronto, você vai comer o quê? Alguma coisa que esteja mais fácil, de maior acesso, e geralmente são coisas mais calóricas. Chega na hora do almoço, não deu tempo para preparar o almoço, e aí? Geralmente as pessoas comem um fast food, algo que seja mais rápido, e geralmente coisas que são mais rápidas são coisas mais calóricas que vão prejudicar o seu emagrecimento. Então, rotina e organização é fundamental. E quinta dica, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas a panela que você está utilizando na sua casa pode estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. As panelas que são produzidas são feitas com alumínio. Para quem não sabe, alumínio é um metal tóxico. Então, essas panelas, quando a gente está lá cozinhando, passa a colher, vai misturando no alimento, o calor influenciando, fragmentos desse alumínio acabam indo para o alimento que você vai consumir. E qual é a coisa pior disso? É o alumínio em si na comida? Não, é porque você comeu a comida com alumínio. Então, esse alumínio vai se acumulando no corpo e vai alterando a produção da tireoide. A nossa tireoide está nessa região aqui, ó, no nosso famoso gogó, né? Principalmente homem que diz assim, gogó. Então, a tireoide está nessa região aqui e ela produz alguns hormônios como T3 e T4, que são hormônios que vão influenciar no processo de emagrecimento, no metabolismo. Então, evitem comprar e utilizar panelas feitas de alumínio. Quais são as mais ideais? Panelas feitas de cerâmica e panelas feitas de inox. São duas das melhores. Tem outras opções sim. Agora lembre, sempre evitar alumínio. Espero que vocês tenham amado as dicas. São 5 dicas, mas 5 dicas básicas e muito importantes no processo de emagrecimento. Lembre o seguinte, o processo de sobrepeso e obesidade, essa condição que o indivíduo está, não é uma condição saudável. Estar com sobrepeso, estar com obesidade, não é um fator de estética, de aceitação corporal. Obesidade é uma doença. E quanto mais as pessoas entenderem que a obesidade é uma doença e desencadeia várias outras doenças, como por exemplo o câncer, que leva ao óbito, as pessoas vão se preocupar mais com a alimentação. E a alimentação ela é a base da nossa saúde. Parem para pensar. Desde que você está na barriga da sua mãe, você se alimenta, recebe nutrientes do que a sua mãe come. Quando você nasce, precisa de alimentação. Até o final da nossa vida, a gente precisa de alimentação. É criança, é adulto, é idoso, enfim. A alimentação é aquilo que mais tem contato com o nosso corpo ao longo de toda a nossa vida. E tem um porquê para isso.
os nossos órgãos funcionam corretamente, o fortalecimento dos nossos músculos, dos ossos, dependem da alimentação. Então, foque na alimentação, de preferência, procure um nutricionista capacitado, da confiança de vocês, para que realizem um acompanhamento nutricional com vocês, que, olhe, pode ter certeza que é a melhor coisa, você andar de mãos dadas com uma pessoa que sabe exatamente o caminho que deve seguir, que é o nutricionista. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, me conta aí se você está nesse processo de emagrecimento, que é um processo difícil, eu sei que é difícil. Comenta para mim quais dessas dicas vocês mais gostaram, quais dessas dicas vocês precisam se atentar mais nesse processo de emagrecimento e me deem dicas também para os próximos vídeos, tá bom? Se cuidem!